E aí, monstrinhos, chegando na reta final, depois dessa jornada 2018, tô trazendo para vocês agora um presente, uma série de dicas pra gente bater um papo, para que quando você chegue na prova do Enem, você esteja seguro consigo mesmo e tendo a certeza que a prova de História, a prova de Humanas vai dar certo. O vídeo que eu tô fazendo para vocês é dividido em duas partes. A primeira, para a história do Brasil, até porque corresponde a mais de 60% da nossa prova. A ideia é dar dicas diretas, objetivas, para que você fique preparado e enriquecendo na cabeça. Primeiro, Brasil. Depois, eu faço com vocês a parte de história geral. Tranquilo? Bora? A primeira questão é falarmos sobre escravidão no Brasil. Lembre que a escravidão foi praticada tanto em relação às populações de origem africana negras, como também às populações indígenas. Ambos os casos foram utilizados como escravos. Agora, a população negra, deslocada da África a partir do comércio atlântico de escravos, foi exatamente a base de todo o sistema colonial. Basicamente utilizados na agricultura da cana-de-açúcar, como também na mineração. Lembre que o escravo ele vai representar o produto mais caro de todo o processo colonial. Não esqueça dos processos de resistência dessas populações, como, por exemplo, os quilombos, o sincretismo cultural. Tudo isso faz parte de um movimento de resistência que não precisa ser necessariamente violento contra a escravidão ou o modo em que esses indivíduos estão sendo condicionados, tá bom? O escravo essencialmente está ligado ao comércio atlântico. Açúcar, mineração. Não esqueça que a maior parte desses escravos eram homens, principalmente até o século XVII, entre 15 e 25 anos. As mulheres foram introduzidas posteriormente, inclusive para dar uma ideia de impedir rebeliões, pelo contexto de formação familiar, o casamento. Então você tem aí uma série de estratégias que a colonização utilizou como uma forma de dominar essa população escrava. Tire da sua cabeça essa questão de entender que o escravo negro foi utilizado pelo fato de ser negro, ou então que naturalmente a genética está associada à ideia de malandragem, à ideia que o cara é preguiçoso, que o cara é mentiroso. Tenha cuidado com esses elementos especificamente. São discursos criados para naturalizar a escravidão, a pobreza e a miséria. Se ligue agora aqui no Enriquecendo com populações indígenas. Primeiro, as populações indígenas, elas são heterogêneas. Significa dizer que são variadas, são inúmeras populações, tanto do ponto de vista étnico como do ponto de vista linguístico. Essas populações basicamente se dividem em dois grupos. Os grupos tupi, que são do litoral, populações agrícolas, populações que já tinham a cerâmica, que entraram em contato logo quando as populações europeias chegaram no continente americano, e os segundos, basicamente caçadores e coletores, que vivem no interior do que seria hoje chamado de Brasil, que é genericamente chamado de população G. Então nós temos os tupi no litoral, nós temos o G no interior. Quando falamos dos tupi, que são os mais importantes para a nossa prova, você deve lembrar que a relação desses índios com as populações europeias são diretamente vinculadas a uma ideia de mudança cultural a partir do processo de catequese. A Igreja Católica foi a principal ferramenta da colonização que submeteu essas populações indígenas e, a partir daí, trouxe uma nova identidade cultural. Lembre que, apesar disso, essas populações indígenas ainda conseguiram sobreviver devido a essa relação da igreja, porque para as populações coloniais e o próprio governo metropolitano, a maior parte dessas populações indígenas eram inimigas da colonização e tinham que ser destruídas. Claro que quando a gente fala da catequese, nós temos um pouco da destruição indígena, sim, porque o índio agora é ressignificado em um outro elemento,
que não é mais índio, mas também não significa dizer que é o colono. Outra coisa, lembre dos rituais de antropofagia. Canibalismo é uma coisa, antropofagia é outra. Canibalismo, o índio come a carne humana. A antropofagia era um culto, era um elemento religioso em que, ao comer a carne humana, se tinha então uma apropriação dos elementos energéticos desse corpo. Agora se liga nesse negócio aqui. Quando a gente fala da família real, você tem que lembrar que foi o primeiro e único deslocamento de uma família real da Europa para uma colônia. Segundo, a família real veio para o Brasil fugindo das pressões e expansionismos napoleônicos. Lembra de Napoleão, imperador francês? Que estava conquistando a Europa inteira, inclusive Portugal. Para que Portugal não perdesse o império, a família real se desloca para o Rio de Janeiro e o Rio se torna a capital do Império Português. O que é que você tem que lembrar? Das realizações joaninas. Banco do Brasil, Correios, Jardim Botânico, a imprensa, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real. Tudo isso foi criado por Dom João VI. Outra coisa, lembre da Revolução de 1817. Foi o único movimento realmente significativo durante o governo de Dom João VI no Brasil. Esse movimento, ele acontece nas províncias do Norte, que hoje são o Nordeste. É um movimento republicano, separatista, lusofóbico e altamente elitista. Não esqueça que a ideia da família real foi causar, de um jeito ou de outro, o início do processo de independência do Brasil. Valeu! Quando o Brasil se torna independente, em 1822, ele vira um Estado nacional aos moldes europeus. Então, uma das coisas que ele precisa é de uma Constituição, que foi imposta por Dom Pedro I. Imposta é a mesma coisa que outorgada. Promulgar, Constituição votada. Outorgada, Constituição imposta. A Constituição de 1824 possui Senado vitalício, mantém escravidão, voto masculino e censitário e o poder moderador. Dom Pedro I quer dar toda a ideia de um soberano moderno, de um déspota esclarecido, associado à ideia da compreensão do indivíduo, da compreensão da sociedade, mas estabelece um poder que caracteriza a ideia do direito divino dos reis. A ideia que Dom Pedro I, os imperadores do Brasil, não podiam ser processados porque são instrumentos de Deus. Se liga nessa conversa. Eita, agora é a regência, né? Muita gente acha que a regência não é império, mas é. Primeiro império, regência, segundo império. A regência é o período de abdicação de Dom Pedro I e a menoridade de Dom Pedro II. A regência é um dos piores períodos da história política brasileira pelas instabilidades econômicas e políticas. Dentro disso, acaba gerando uma série de rebeliões, mas as três importantes são, se liga agora, cabanagem, farroupilha e malês. São três movimentos que vai estar na sua prova. Fique esperto. Cabanagem, movimento que acontece no Pará, republicano, separatista. Mas se ligue, será que realmente essas populações do Pará eram republicanas ou elas estavam apenas lutando contra os problemas de miséria, pobreza que o Pará sofria nesse momento? O segundo movimento é a Guerra dos Farrapos, que acontece no Rio Grande do Sul. Movimento elitista, republicano, separatista. Aí sim o bicho pegou. O Rio Grande do Sul consegue efetivamente se separar do Brasil durante um determinado tempo, voltando apenas depois que Dom Pedro II se torna efetivamente imperador do Brasil. O terceiro movimento é Malê. Cuidado, a primeira e grande revolta de escravos da história do Brasil. A revolta dos malês foi liderada por uma especificidade. São escravos malês, escravos arabizados, escravos muçulmanos. Cuidado!
Os malês são uma revolta de escravos contra a escravidão deles, não contra o sistema de escravidão. Cuidado com os usos ideológicos que nós temos por aí. Revolta dos malês é um movimento de escravos, sim. É um movimento que consegue lutar contra a escravidão dos malês. Tanto é que outros escravos se negam a participar do movimento, porque lá na África, muitos deles tinham sido escravizados e vendidos para os comerciantes de escravos brasileiros pelos próprios malês. Durante o Segundo Império, o Brasil atinge o ápice da formação da monarquia. E é aí, exatamente, onde acontece o primeiro surto de industrialização da história do Brasil, chamado de Era Mauá. O Barão e Visconde de Mauá vai ser o maior empresário do Império e um dos homens de maior negócio em toda a América do Sul. Rico, importante, altamente inteligente, amigo do Império, amigo de Dom Pedro II, ele consolida, ele concretiza a ideia do surto de industrialização. Cuidado, não é o Barão de Mauá que cria industrialização ou surto de industrialização. Ele é reflexo desse surto, que acontece por causa de quê? Primeiro, a chegada dos imigrantes, trabalhadores assalariados, que jogam dinheiro, jogam capital no mercado. Segundo, o processo abolicionista, que libera capital também dos senhores de escravos, que são proibidos pela Lei Eusébio de Queiroz de comprar escravos naquele momento. Terceiro, a própria importância do café, tanto criando ferrovias, distribuindo pessoas, distribuindo mercadorias, como também gerando capital excedente. Esses três elementos é que geram o surto de industrialização, chamado de Era Mauá. Agora a dica é mais demorada, tá? Olha para cá, presta atenção, se ligue. A formação do Estado Nacional, ela é consolidada a partir do Segundo Império, apesar de ter sido iniciada com Dom Pedro I. O Estado Nacional Brasileiro, a ideia do que é ser Brasil, a definição das fronteiras, a ideia de Constituição, o sentimento de falar português e de entender o mundo a partir da ideia de Brasil. Certo? Isso é uma formação do Estado Nacional. Mas de que maneira, no Segundo Império, nós temos essa ideia? Primeiro, através do romantismo, principalmente o romantismo indianista ou indigenista, a ideia lá de Iracema, a natureza integrada entre os europeus, entre os índios, aquela ideia linda da primeira missa no Brasil. Lembra daquele quadro? Aquele quadro já é uma ressignificação da carta de Pero Vaz de Caminha, que foi utilizada para criar aquela ideia de natureza exuberante, perfeita, harmoniosa, quase como o paraíso lá de Adão e Eva. Outra coisa importante foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É lá onde você vai ter a preocupação de juntar todas as informações da história do Brasil, muitas delas que estavam em Portugal, outras que estavam inclusive em Angola, vieram para o Brasil. Depois, a criação de livros didáticos e de livros de história sobre o Brasil. Van Hagen vai ser o primeiro grande historiador brasileiro, contratado pelo Império, com uma série de outros pintores também, para descrever, pintar e dizer ao brasileiro o que o Brasil é. Um outro elemento importante foi uma reforma pedagógica, a criação do Colégio Pedro II e de manuais de orientação, tanto de história como de geografia, para os professores que davam aula nessa escola. E isso serviu de modelo para todas as outras. O Estado Nacional Brasileiro vai ser formado, presta atenção agora, pela Academia de Belas Artes, pela ideia do próprio romantismo na pintura e na literatura, pela criação do Instituto Histórico e Geográfico. Esses elementos em conjunto criaram, ideologicamente, o que nós chamamos de Brasil e a sensação, o sentimento, o afeto de ser brasileiro. E agora chegou a República, a parte mais importante para o Enem, e já chega com bronca: as políticas oligárquicas. Lembrem que são duas:
De um lado, café com leite, a outra, a política dos governadores. O café com leite não é a política de alternância entre os presidentes paulista, mineiro, paulista e mineiro. Segundo, o café com leite é chamado de café com leite porque a ideia seria o café como principal produto das exportações brasileiras de São Paulo. O leite, porque Minas seria o maior produtor de leite, a maior bacia leiteira do país. Conversa fiada. Café com leite chama-se de café com leite porque é a ideia de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o maior produtor de café e o segundo maior colégio eleitoral. Minas Gerais, o segundo maior produtor de café e o maior colégio eleitoral do Brasil. São Paulo e Minas, então, vão ter o poder no Brasil durante a República das Oligarquias. A segunda política é a política dos governadores, mais simples, é a relação entre o presidente da República e os governadores dos estados. Esses governadores receberiam auxílio, apoio do presidente da República e, em troca, utilizariam a máquina do Estado para eleger senadores e deputados que não fizessem oposição no Congresso Nacional ao presidente da República. Presidentes e governadores se unindo para governarem sem oposição. Qualquer coisa que hoje em dia é mera coincidência. Crise das oligarquias começa com o próprio processo de modernização do Brasil. Lembrem que as oligarquias dominavam a partir do voto de cabresto, das ações do coronelismo, que estão ligadas a um assistencialismo de uma população pobre, em que a pobreza ou é criada ou é mantida pelo Estado omisso, eugênico, que estabelece as relações de poder com esses coronéis em nível local e com os oligarcas em nível nacional. As oligarquias entram em crise exatamente quando o Brasil começa a se modernizar, acontece o segundo surto de industrialização, as pessoas começam a se deslocar do campo para a cidade, o café vai tendo momentos de crise alternado com o surto de industrialização, a chegada de imigrantes. O que é que manifesta a crise das oligarquias? O movimento tenentista e a Semana de Arte Moderna. Dentro do movimento tenentista, a Revolução de 30. É a Revolução de 30 que coloca Getúlio Vargas no poder, tirando o último presidente das oligarquias, o Washington Luiz. Falou! Eita, agora é o Estado Novo. Essa fase faz parte da chamada Era Vargas e corresponde à última fase do período. O Estado Novo vai de 1937 a 1945, sendo um movimento totalitário. É quando Getúlio Vargas implanta a ideia de trabalhismo, nacionalismo, industrialismo. Agora tudo em um regime totalitário. Nesse período, a Constituição era de 1937, outorgada, concentrando plenos poderes ao Executivo, que no caso era Getúlio Vargas. Nesse período do Estado Novo, também existe o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era, na realidade, um órgão censor e financiador ao mesmo tempo das artes e dos discursos que vinham a favorecer o Estado Novo. É nesse momento que Getúlio Vargas estabelece a ideia de uma nova identidade brasileira, utilizando inclusive o modernismo da Semana de Arte Moderna. Aquela ideia do Brasil popular, aquela ideia do Brasil carnaval, cachaça, samba, futebol, mas sobretudo o Brasil do trabalhador, o Brasil do operário, o Brasil que mora no morro, o Brasil que mora na favela, mas é o Brasil que trabalha extenuantemente para a formação do Estado brasileiro. Só um detalhe, lembre que nesse momento a industrialização do Brasil se efetiva, mas com capital e tecnologia dos Estados Unidos. Em troca, contraditoriamente, Getúlio Vargas declara guerra ao eixo e o Brasil vai para a guerra na Europa.
Falando sobre populismo, você tem que lembrar que foi um fenômeno político que aconteceu na América Latina, Brasil, Argentina e México principalmente. O populismo se caracteriza no auge da Guerra Fria, entre 1948 e 1964, no caso do Brasil. Lembre que, basicamente, o populismo é uma política de aproximação das massas, nacionalista, trabalhista, ligada à questão dos grandes sorrisos, dos grandes comícios, dos olhares de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, tudo isso associado àquela ideia de um discurso de paz, harmonia com o social, de industrialização plena e absoluta, como foi no governo de Juscelino Kubitschek. Cuidado, que até hoje a gente está pagando os custos da conta de Juscelino Kubitschek, quando ele trocou as ferrovias por rodovias. Getúlio cria a Petrobras, a Eletrobras. João Goulart jura que vai fazer a reforma agrária, aumentar o salário mínimo em 100% e ainda vai criar a lei de remessa de lucros. Conversa, conversa, conversa. O populismo, ele tem uma ideia nem de direita, nem de esquerda, mas sim de dizer às pessoas o que as pessoas queriam ouvir naquele momento, principalmente a população pobre. O populismo nada mais é do que uma política de massa. O assunto agora ficou complicado. Regime militar. Eita, errei. Chame agora de regime civil-militar. O nome é óbvio, porque não foram apenas os militares que governaram o Brasil, civis também. Agora, houve um golpe de Estado em 1964 para retirar o presidente João Goulart. Quem lidera ele? O Exército. Qual é a justificativa? Manter a democracia e as liberdades. Estranho, né? Mas, de qualquer maneira, a ditadura ou o regime civil-militar estabelecia todo o conceito que ele era nacionalista, industrialista, também preocupado com os trabalhadores. Diga-se de passagem, dessa vez, inclusive com os trabalhadores do campo, que Vargas também não tinha se preocupado com eles, tá certo? O AI-5, o auge do poder dos militares, por isso que é chamado de anos de chumbo, desaparecimentos, mortes, tortura. Será que tudo isso valeu a pena? E valeu para quê? Será? Pense um pouco sobre o regime civil-militar, mas estude, mede-se. Ele é o presidente, é o auge, é o poder pleno, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista da repressão. Se ligue. Em 1985, o governo militar acaba e começa o que nós chamamos de Nova República. Na cabeça da galera daquele período, a Nova República seria um período de renovação, de não ter corrupção, de liberdades, que o poder civil finalmente assumiria novamente o poder no Brasil e que tudo daria certo e que o Brasil iria para frente. Coitados, se soubesse o que a gente sabe hoje, não teriam pensado dessa maneira. O que é que a gente tem que saber da Nova República? Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. É quando o Estado brasileiro se preocupa com saúde, educação, lazer da sua população. Outro elemento importante da Constituição é a ideia do habeas corpus e do habeas data, dois elementos fundamentais. Saindo da Constituição de 88, lembre que a Nova República teve como primeiro presidente civil José Sarney, que foi um governo de transição entre o governo dos militares e o governo civil em si. Sarney foi secretário de Costa e Silva durante a outorga do ato institucional número 5. Outra coisa da Nova República é lembrar do neoliberalismo, consolidado na figura de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente civil eleito pelo voto popular desde 1962. Tá? Lembrar que Collor inaugura efetivamente o neoliberalismo a partir da abertura de mercado e das privatizações das empresas lá estatais. Outro presidente que você não pode esquecer é Fernando Henrique Cardoso. É ele que estabelece a regulamentação da economia brasileira, a estabilidade com o Plano Real, fazendo com que o Brasil volte a crescer efetivamente, tanto na indústria como na agricultura. O governo de Fernando Henrique também está caracterizado
caracterizado, pelo menos o segundo mandato dele, por toda uma ideia social ligada ao que depois o governo Lula vai dar de continuidade, como Bolsa Família, o próprio Enem, a questão das cotas e, sobretudo, aquela ideia do Fome Zero. Tranquilo? A nova república tem 3 presidentes que vocês não podem esquecer. Primeiro, Sarney, que inaugura a nova república. Collor, que inicia e consolida o neoliberalismo. Depois, a gente tem Fernando Henrique, que estabelece o equilíbrio da economia. E Lula, que é o ápice desse movimento, quando você tem um grande desenvolvimento social e educacional nesse momento. E agora terminamos a revisão de História do Brasil e agora temos que caminhar para a revisão de História Geral. Clica aqui nesse link que vai direto para lá e antes, não esqueça do joinha aqui não. Compartilhe com todo mundo, beleza? Bora comigo!